Olá, meus queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu trago neste dia de hoje uma reflexão para o seu coração. O filho do médico. Olha, se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo. Ele havia recebido uma ligação de urgência. Ele então sai daquele lugar onde ele estava, e as pessoas que ali estavam com ele não entenderam o porquê que ele saiu tão apressadamente. Quando ele chega no hospital, ele encontra um pai ansioso, desesperado, dizendo: doutor, por que o senhor não estava aqui? O meu filho está morrendo. Ele disse: olha, eu vim o mais rápido que pude, mas eu vou fazer de tudo para salvar o teu filho. Aquele pai nervoso, agitado, ele disse: olha, se o meu filho morrer, eu vou processar o hospital, eu vou processar o estado e vou lhe processar. Aquele médico abaixa a cabeça e ele então se retira rapidamente para ver o que ele podia fazer. Aquele pai desesperado, andando de um lado para o outro, reclamando com todo mundo, dizendo: que absurdo neste hospital não ter um plantonista, e o meu filho está à morte. E ele então falando e falando, desesperado, e gesticulava naquele lugar e chamava a atenção de todos que ali estavam. Passou 1 hora, passou 2 horas, 3 horas, 3 horas e meia. De repente o médico sai com um semblante sereno, e ele então retira a sua máscara, ele faz a sua asepsia e se dirige ao pai daquele menino. E o pai disse: doutor, por que o senhor demorou tanto? Por que não mandou nenhum recado dizendo como estava meu filho? Aquele médico calmamente olha para aquele pai e diz: a cirurgia foi um sucesso, seu filho vai ficar bom. E ele disse: Deus te abençoe, eu estava no lugar e vou voltar para lá agora. Aquele médico vira as costas e sai caminhando para a saída do hospital. Aquele pai, esbravejando, ele disse: esse médico é muito arrogante, ele poderia falar um pouco mais a respeito do meu filho. Ele disse isso para uma das enfermeiras, mas quando ele olha para a enfermeira estava chorando. Ele, sem entender o que estava acontecendo, ele disse: o que houve? A enfermeira olhou para aquele pai e disse: o médico estava no enterro do seu filho. O filho dele havia sido atropelado e ele estava naquele velório. Ele deixou o velório do seu próprio filho e veio salvar o seu filho. Aquele pai assustado, ele disse: como pode acontecer isto? E ali ele começa a chorar também. Sabe o que eu aprendo com isso? É que existem muitas pessoas que estão com problemas talvez maiores do que o seu. Todos têm problema. E talvez o seu problema, relativamente a exemplo do outro, é bem menor. Mas muitos que têm problema estão vivendo e estão lutando e trabalhando, fazendo de tudo para que outros também vivam. Meu amigo, minha amiga, eu quero falar com você neste dia de hoje, para que você reflita um pouco mais. Nós não podemos apontar o dedo e ficar julgando as pessoas e achando que o nosso problema, que a nossa situação é pior do que a situação do outro.
Devemos ser compassivos e olhar com um olhar amoroso. Nós devemos entender a situação que o outro também está passando. Então, que esta reflexão fica para o teu coração. Talvez você está vivendo um problema enorme, mas ajude, procure compartilhar coisas boas, palavras de conforto, de consolo ao coração de muitos outros que às vezes estão ao teu lado, estão chorando, desesperados, outros até mesmo tentando tirar sua própria vida devido ao acúmulo de situações, problemas que estão passando. E você está olhando somente para você, mas Deus, Ele chama você para ser compreensivo, para que você compartilhe coisas boas com as outras pessoas que precisam de você. E um dos frutos do Espírito Santo é a moderação, a temperança, que você neste dia possa produzir dentro do teu coração esse fruto do Espírito. Que Deus abençoe, que Deus esteja contigo, te dando sabedoria, discernimento, para que você possa vencer todas as suas situações difíceis, mas que você também seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Não murmure, não se ensoberbeça, mas leve a palavra de Deus ao coração daqueles que necessitam.